Alô, bom dia. Meu nome é Dr. Mark Ellis. Eu estou gravando essas aulas para ajudar a Igreja Batista Brasileira a pensar num assunto que está surgindo entre nós, um assunto que pode ser decidido nas semanas que vêm, de uma forma sim ou de uma forma não. Então, eu pretendo gravar uma série de vídeos detalhando a base bíblica para avaliar a proposta de consagrar mulheres como pastoras. Este primeiro vídeo é para quem está assistindo poderia saber quem está falando e os princípios que governarão nossa conversa. O brasileiro é muito sábio nessas coisas. Ele quer saber quem está falando, de onde veio essa pessoa, para entender se essa pessoa é digna de ouvir. E é muito sábio essa perspectiva. Então, se você não quiser saber mais sobre quem sou eu, você pode já parar este vídeo e avançar para o próximo, que vai tratar o assunto do relacionamento entre homens e mulheres baseado na criação. Mas depois deste vídeo, nós vamos considerar os princípios relacionados com a questão de liderança na igreja, começando com o livro de Gênesis, e depois consideraremos a teologia de liderança no Antigo Testamento inteiro, nos Evangelhos e Atos, e nas Epístolas de Paulo, e finalmente na primeira carta do apóstolo Pedro. Mas, para quem estou gravando estes vídeos? Provavelmente estes vídeos não seriam muito convincentes para os feministas. Com uma aproximação às Escrituras baseada no relativismo cultural, na filosofia de pós-modernismo e nas conclusões dos críticos, os meus apelos às Escrituras não seriam muito convincentes para eles. Na minha experiência, não importa o que a Bíblia fala sobre o assunto. Eles têm argumentos para invalidar todos os trechos importantes e relevantes. É muito importante notar alguma coisa aqui. Nós temos mais versículos relacionados com o ministério de mulheres na igreja do que nós temos sobre, por exemplo, o dízimo no Novo Testamento, sobre beber ou não beber bebidas alcoólatras no Novo e no Velho Testamento, sobre o homossexualismo. Nós temos muito mais versículos com versículos muito claros sobre o assunto. A questão não é a clareza das Escrituras, mas a filosofia da pessoa que está aproximando as Escrituras. De fato, eu estou gravando estes vídeos mais para, em primeiro lugar, os pastores e os leigos ainda não decididos sobre o assunto. Por um lado, eles provavelmente lembram-se de quando a ideia de consagrar uma mulher como pastora seria rejeitada de vez, e conhecem bem os trechos relacionados com essa questão. Pelo outro, eles têm sido expostos aos argumentos dos feministas por quase 2 décadas. E muitos têm aberto a mão para permitir às mulheres assumir liderança nas suas igrejas e até apoiam as missionárias que agem como pastoras. Estou gravando estes vídeos para chamar estes pastores e os membros de nossas igrejas para voltar aos ensinamentos claros das Escrituras, mesmo que sejam ou cultural ou politicamente incorretas, e para eles ganharem a coragem para dizer não às pressões dos feministas dentro da Convenção Batista Brasileira. Somente hoje almocei com um homem, um líder dentro da Convenção Batista, que almoçou com o diretor da Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros. E o diretor falou com ele e com mais uma pessoa que presenciou o almoço, que ele estava mobilizando os feministas e manobrando tudo que ele poderia para que a proposta vai passar. Inclusive, eles pretendem tratar o assunto como o primeiro assunto da reunião da Ordem dos Pastores, antes do que todos os pastores chegarem e antes do que os pastores tenham tempo para organizar-se.
Então, este é um apelo para os pastores que são batistas de verdade, para quem a Bíblia é a sua única regra de fé e prática, para revisitar suas convicções batistas, revisitar o que a Bíblia fala, deixando a Bíblia falar, e possivelmente mobilizar estes pastores para assumir uma postura bem bíblica sobre essa questão. Mas, em segundo lugar, eu estou gravando estes vídeos para encorajar a maioria silenciosa para não submeterem-se à mentira do inevitável. Meus amigos, o homossexualismo é o inevitável. E os argumentos dos feministas e os argumentos dos homossexuais são iguais. A Bíblia é cultural, não aplica-se para nós, era dirigido para alguma coisa que estava acontecendo no dia de Paulo ou no dia de Moisés, mas não existe essa coisa hoje em dia. O que nós fazemos é diferente e, consequentemente, o que a Bíblia fala contra o feminismo ou contra o homossexualismo não aplica-se a nós. Meus amigos, existe homossexualismo de cama, existe homossexualismo de púlpito. Os dois são iguais e dependem dos mesmos argumentos. Em Jesus Cristo não há homem ou mulher. Arrancando aquele versículo fora do seu contexto sobre a salvação e contradizendo o próprio apóstolo Paulo nos outros contextos, quando ele de fato tratou os relacionamentos entre homens e mulheres. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o pastor Juraci Bahia, um feminista que respeito muito e com quem tenho colaborado nos seus empreendimentos associados com o Topic. Uma vez ele falou comigo que a maioria dos pastores associados com a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil são fiéis ainda à perspectiva histórica dos batistas sobre a consagração de mulheres como pastoras, quer dizer, são contras. Mas ninguém quer levantar sua voz. Espero que estes vídeos fortaleçam o espírito dessa maioria silenciosa para declarar que são batistas de verdade e que a Bíblia continua sua única regra de fé e conduto. Mas agora, o propósito deste primeiro vídeo, é responder a pergunta: quem sou eu? Você pode encontrar meu currículo vitae no site LinkedIn. E se quiser, pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, mark@drmarkellis.net. Dr de doutor, Mark Ellis, ELLIS.net. mark@drmarkellis.net, ou pode me procurar pelo Facebook, dr.markellis. E seria o meu prazer aceitar suas perguntas e responder às suas mensagens. Mas, em primeiro lugar, como você já notou, eu sou americano. Eu fiz meu bacharel na área de Bíblia e também missões com um curso menor de ministérios pastorais. Eu sou mestrado em Teologia Sistemática, Novo Testamento e Ciências Políticas e doutorado em Estudos Teológicos. Eu tenho investido mais que 33 anos pesquisando neste assunto de mulheres no ministério e tenho mais que 84 livros na minha biblioteca dedicados a este assunto. Por que tantos livros? Porque, de fato, eu sou aberto aos argumentos dos feministas. Eu estou procurando nestes livros argumentos que tratam a Bíblia de uma forma digna. Mas eu confesso que entre todas as minhas pesquisas, eu não tenho encontrado ainda argumentos alicerçados na Bíblia em vez da cultura e no pós-modernismo. Segundo, eu sou batista. Ministrei como pastor em 2 igrejas e pastor ajudante numa igreja nos Estados Unidos da América. Eu sou batista por criação. Eu vim de uma longa linhagem de batistas.
Agora, a maioria dos meus antepassados foram agricultores humildes. Meu pai arou a terra com mulas e plantou trigo, cansou do trabalho difícil na fazenda, ganhou seu doutorado em agronomia e se tornou um cientista com o departamento de agricultura. Mas ele foi o primeiro. Antes disso, todos os meus antepassados foram agricultores. Quer dizer, todos além de um. Um dos meus antepassados tem o mesmo nome do meu pai, Pastor James Ellis. Ele era pastor em Londres, 1662. E ele foi lançado na prisão por ter um culto dentro de sua casa, quando a Igreja Batista estava sendo perseguida depois que Charles II assumiu a monarquia de Inglaterra. Então eu tenho mais que 300 anos de história de herança batista. Mas eu também sou batista por convicção. Nós temos 400 anos de confissões batistas, desde 1609 até as confissões mais recentes. Todos incluem, em primeiro ou segundo lugar, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ou fé e conduto. Mas eu quero dizer alguma coisa que eu não sou. Eu não sou machista. Eu não tenho algo pessoal contra as mulheres. Por minhas afirmações sobre a dignidade e o valor das mulheres, enfatizando que o homem deveria tratar sua esposa com honra e dignidade, que Deus vai tratar o homem como um homem trata sua mulher, que o homem não é o dono do seu próprio corpo, mas sim sua esposa. E por afirmações assim, os machistas me acham feminista. E os feministas me acham machista, porque eu não apoio o movimento de liberação feminista que está tomando conta de nossas igrejas. Eu sou casado com uma mulher inteligente, piedosa, servo do Senhor, cujo ministério eu tenho promovido em todos os momentos, dentro dos limites estabelecidos pela palavra de Deus. Hoje você pode ver, eu estou gravando no escritório dela. Todos estes livros são dela. Ela tem um ministério muito forte de discipulado entre as mulheres. Ela também exerceu um direito que o brasileiro não tem. Ela ensinou todos os meus filhos em casa. E um dos meus filhos, no vestibular nacional nos Estados Unidos, ganhou uma nota perfeita. Eu não estou negando a inteligência, a capacidade, os dons espirituais das mulheres. De jeito nenhum eu sou contra mulher. Para mim, a questão relacionada com a consagração de mulheres não tem nada a ver com mulher. É uma questão do que os feministas têm que fazer com as escrituras para justificar seu posicionamento. Por tudo que eu tenho visto, a hermenêutica não é uma de explicar as escrituras, mas negar o que as escrituras ensinam, usando argumentos de relativismo cultural e argumentos pós-modernistas. Também, eu sou missionário com a IMB, antigamente conhecida como a Junta de Richmond. Eu e Diane estamos aqui no Brasil 19 anos. Tenho sido envolvido primariamente em educação teológica. Eu tenho ensinado no Seminário Equatorial, liderei a comissão para fundar o Seminário Batista em Boa Vista, Roraima. Tenho ensinado no Seminário Batista do Rio Grande do Sul, na Faculdade Batista de Ijuí e na Faculdade Batista de Campinas. Atualmente eu sou membro do corpo docente da Faculdade Batista do Paraná, o deão masculino e professor de teologia na Faculdade Batista no Rio de Janeiro e professor de estudos avançados no Novo Testamento no Centro Integrado de Evangelismo e Missões, o antigo IBER. Além do meu ministério educativo, Diane e eu temos aberto
4 igrejas no Brasil, 3 em Boa Vista, Roraima, e uma igreja em Ivoti, no estado de Rio Grande do Sul. Eu sou grato pelo privilégio de investir minha vida no movimento batista brasileiro. Agora, você ouviu aquele erro, né? Então vou falar alguma coisa. Por mais que eu estou me esforçando, por mais que eu estou tentando falar português bem, português é uma língua complicada, especialmente para o americano que fala uma língua tão simples quanto o inglês. E eu vou errar muito, e eu lamento meu sotaque. Eu mesmo posso ouvir meu sotaque. O problema é que eu não posso limpar meu sotaque. Mas eu quero dizer alguma coisa. Eu sou grato pelo privilégio de servir aqui no Brasil. Eu não vim como dono da verdade. Todos os dias eu estou sendo desafiado por minhas crenças. Eu estou ensinando um curso, um mestrado aqui no Brasil, uma extensão do Seminário Southeastern nos Estados Unidos, e muitos dos líderes da Convenção Batista são meus alunos dentro deste mestrado. E todos os dias eles estão me desafiando sobre o que eu tenho ensinado. Eu tenho um grande amigo, Samuel Mota, que sempre está mandando e-mails para mim, provocando meu crescimento teológico. Eu não sou o dono da verdade e não pretendo ser. E sobre este assunto da consagração de mulheres, se alguém pudesse aliviar minha consciência e demonstrar para mim que meu entendimento das Escrituras está errado, eu agradeço. Isso vai resolver muitos problemas para mim. Mas a base de nossa colaboração entre os americanos e os brasileiros é a fé. A fé que compartilhamos, especialmente com a base material de nossa fé, a Bíblia. Talvez alguns batistas hoje são confusos com respeito do que é a fé batista. Eu me lembro, um grande amigo meu, que lamentei muito que Deus levou ele para o céu. Uma vez falou que ele não sabia mais o que é um batista, porque o próprio batista está confuso. Mas nós temos 400 anos de testemunhas fiéis que deixaram para nós um registro forte e claro sobre o que é a fé batista. Eu sou grato por dizer que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira está em boa companhia com essas dezenas de confissões batistas escritas por e durante nossa longa história, especialmente no que diz com respeito da Bíblia. Na introdução da declaração está escrito: os discípulos de Jesus Cristo que vieram a ser designados pelo nome Batista se caracterizavam pela sua fidelidade às Escrituras. Eles estavam bem fundamentados nos Evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento. Então, nós reconhecemos que existe uma diferença entre a velha dispensação da lei e a nova dispensação da graça. A mesma fundamentação tinham todas as outras doutrinas que professavam. Através dos tempos, os batistas têm notabilizado pela defesa destes princípios. Em primeiro lugar, a aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta. Para os batistas, as Escrituras Sagradas, em particular o Novo Testamento, constituem a única regra de fé e conduta. Mas de quando em quando as circunstâncias exigem que sejam feitas declarações doutrinárias que esclareçam os espíritos, dissipem dúvidas e reafirmem posições. Cremos estar vivendo um momento assim no Brasil quando uma declaração deste tipo deve ser formulada, com a exigência insubstituível de ser rigorosamente fundamentada na palavra de Deus. E, meus amados, o propósito destes vídeos é demonstrar que os feministas não têm nenhum fundamento na Bíblia, mas de fato estão exercendo uma hermenêutica de apostasia, a negação
das Escrituras. Artigo 1º. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana e o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens, sendo Deus seu verdadeiro autor. Foi escrito por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro. A declaração doutrinária é inerrantista, sem mescla de erro. A mesma declaração que nós podemos encontrar em todas as declarações batistas no passado. E por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. A Bíblia é autoridade única em matéria de religião, inclusive a consagração de mulheres como pastoras. Fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. É minha convicção que quem rejeita essa declaração da inspiração divina da Bíblia, sem mescla de erro, nossa autoridade única para julgar as doutrinas e a conduta dos homens, não merece o nome Batista. Quem quer manter o nome Batista, enquanto está rejeitando a fé batista, é para mim uma mulher que abandonou e largou seu marido, ficou com seu amante, mas ainda quer o dinheiro, o nome e a fama do seu marido. É uma falta de ética. É uma hipocrisia para alguém afirmar que é batista, somente para solapar a autoridade da Bíblia por argumentos baseados em relativismo cultural, nas especulações dos críticos ateus e julgar a Bíblia na base das próprias opiniões deles. Mas quais são alguns princípios que devem governar essas conversas? Primeiro, eu entendo muito bem as preocupações de minhas irmãs feministas. Uma citação da irmã Zenilda. O que tem acontecido nesses encontros é uma completa ridicularização das pastoras, inclusive com linguagem jocosa. Além disso, muitas vezes a ridicularização alcança também seus maridos. O meu propósito não é lançar uma caça de bruxas, nem pretendo de jeito nenhum sujeitar as mulheres ao ridículo ou à linguagem humilhante. Este tipo de ataque pessoal chama-se, em latim, argumentum ad hominem, argumentos contra a pessoa. É quando alguém ataca a pessoa em vez de analisar suas ideias e seus argumentos. Quando alguém recorre a atacar a pessoa em vez de avaliar suas ideias e seus argumentos, é evidência certíssima que essa pessoa não tem argumentos válidos contra as opiniões da outra pessoa. Irmãs, de jeito nenhum eu vou atacar vocês pessoalmente. Eu estou aqui para analisar posicionamentos e doutrinas e versículos. Eu tenho passado pela vergonha de ser convidado pelo presidente da Convenção Batista Gaúcha para falar ao plenário durante a convenção. Eu não quis falar. Eu recusei de falar. Mas ele insistiu porque eu era testemunha da apostasia que estava acontecendo no seminário durante meu tempo ali. Somente para ser recebido com gritos racistas contra os americanos, contra os missionários batistas. Eu sei o que é ser perseguido por minhas posições. E de jeito nenhum, irmãs, eu faria isso com vocês. E não somente isso. Hoje,
quem está mais promovendo a consagração de mulheres não são mulheres. São os homens, pastores, diretores de seminários, diretores de órgãos da Convenção Batista Brasileira em posições de autoridade. São estes homens que estão promovendo a consagração de mulheres. Então, digo às minhas irmãs em Cristo que estes vídeos não vão descer ao nível de uma caça de bruxas. Em vez disso, eu faço o meu compromisso para fazer o meu melhor para que os seguintes trechos governarem minha linguagem. Um trecho muito precioso para mim é Tiago 3, versículos 13 a 18. Quem é sábio e entendido entre vocês? Que o demonstre as suas obras através de seu bom comportamento, com a humildade que provém da sabedoria. Mas se vocês abrigam inveja amarga e ambição egoísta no coração, não se gloriem disso, mas mintam contra a verdade. Esta sabedoria não vem do céu, mas é terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda coisa mal. Mas ao contrário, em primeiro lugar, a sabedoria do céu é pura, pacífica, manso, dócil, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sincera. E o fruto da justiça semeia-se em paz pelos que fazem a paz. 2 Timóteo capítulo 2, começando com o versículo 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois vocês sabem que acabam em brigas. Ao Senhor do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. O apóstolo Paulo falou que você pode discernir quem, num conflito, é do Espírito pelo comportamento. Se de um momento meu comportamento não reflete essas orientações, eu não tenho mais direito para falar. Gálatas 5:22. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu quero dizer para os feministas hoje, eu não enxergo vocês como meus inimigos. Eu enxergo vocês como meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, dignos de todo tratamento conforme essas regras de combate cristã. Este é meu compromisso com você. E finalmente, eu quero terminar este vídeo com um apelo. Por favor, não me rejeitem por ser americano. Eu faço um apelo bíblico, Gálatas 3:26 a 28. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E no corpo de Cristo não tem americano e brasileiro. No dia do tribunal de Cristo, quando todos nós devemos prestar contas pela maneira que nós temos nos comportado aqui na Terra, essas questões de nacionalidade não vão entrar. Eu penso de uma vez quando um estrangeiro estava entre um grupo de pessoas, e por favor, eu não estou chamando o brasileiro de sodomita, mas veja bem o que aconteceu. O Ló
estava querendo encorajar os homens de Sodoma para não fazer uma injustiça. E ele não tratou eles com falta de respeito. Ele não condenou ninguém. Ele apelou a eles para não fazer o que fariam. E veja bem a resposta dos sodomitas. Saia da frente, gritaram, e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Eu espero que não tenha nenhuma atitude sodomita entre meus irmãos batistas brasileiros na hora de ouvir minhas gravações. Eu espero que não sejam ataques racistas baseados somente no fato que sou americano. Eu quero chamar a atenção a uma hipocrisia. Alguns vão dizer que eu estou querendo impor as crenças americanas em cima do brasileiro. Mas lembre-se disso. Quem trouxe o feminismo para a Convenção Batista Brasileira foram minhas próprias irmãs colegas na Junta de Richmond. Foram elas que trouxeram o feminismo. Foram elas que abriram 2 escolas, fonte de feminismo, aqui no Brasil. De fato, o movimento feminista é um movimento americano. A primeira conferência feminista aconteceu em Nova York, 1849. Então, essa não é uma questão de americano contra o brasileiro. Essa é uma questão de feministas contra um tradicionalista que quer seguir as tradições apostólicas que nós encontramos nas Escrituras.